Ing é um perdedor sem futuro, sem grana e sem ninguém. Mas ao salvar uma garota mágica com um beijo, ele acidentalmente ganha metade dos poderes dela, e precisa continuar a ter intimidade com ela para ficar mais forte. Tudo começa numa noite em que Ing está fazendo seu trabalho como segurança, quando avista uma garota chamada Mi-ju flutuando no céu. Ela está no meio de algo chamado Tribulação Celestial, mas quando Ing interfere, ela perde o foco. Por causa disso, um raio cai sobre ela, fazendo-a despencar no chão. A princípio, Ing quer ir embora, não querendo arrumar problema ao ajudá-la. Mas depois de pensar bem, ele decide fazer o certo. Ele se ajoelha ao lado de seu corpo quente e macio e a beija, fazendo uma luz estranha explodir deles para o céu. Ela acorda com Ing a beijando e, sem pensar, lhe dá um tapão e Ing pula para trás tentando explicar que sacrificou seu primeiro beijo para salvar a vida dela. No entanto, ela diz que também foi o primeiro beijo dela e que quer dar outro tapa nele, mas ela para e vai embora, deixando Ing traumatizado. Enquanto se afasta, sua raiva diminui, sabendo que pelo menos Ing não testemunhou sua tribulação celestial. Mas de repente, uma estranha sensação de fraqueza percorre seu corpo, e ela sabe que algo está errado. Enquanto isso, Ing está dormindo e ao redor dele, energias azuis começam a aparecer e seus móveis flutuam, como se ele tivesse invocado um demônio só de mencionar o nome de alguém. Na manhã seguinte, ele acorda se sentindo incrível e mais esperto, como se tivesse passado a noite com Nia Khalifa. Enquanto relaxa no parque, ele avista a mesma garota que beijou na noite anterior, Mi-ju, andando pela cidade enquanto um cara esquisito e bajulador tenta pedir para sair com ela, implorando para lamber o queijo dos pés dela. De repente, um olho aparece querendo testemunhar o novo cultivador. Então, ele cria um acidente, derrubando um outdoor inteiro sobre uma garota inocente. Ing rapidamente percebe e corre para salvá-la. Ao estender a mão para pegá-la à distância, ele ativa seu poder de cultivador para segurar o outdoor antes de desmaiar. Mi-ju percebe o que ele fez, e a próxima coisa que Ing sabe é que ele acorda em um quarto de hotel, algemado à cama. De repente, Mi-ju aparece na frente dele, olhando-o como se quisesse transar, e sobe em cima dele, dizendo que eles deveriam quebrar a cama naquela noite. No entanto, quando ela percebe que o amigão dele não ficou duro, ela para, muda de atitude, e diz a Ing que quer pegar o que ele roubou dela. Ing afirma que não roubou nada. Mi-ju informa que a razão pela qual ele salvou a garota do outdoor foi usando o poder dela. Ela se declara uma cultivadora oculta, e quando Ing ri dela por falar bobagem, ela quase arranca a cabeça dele com uma lâmina de raio, fazendo-o acreditar em suas palavras. Ela então oferece duas opções: ou morrer sob sua lâmina negra e ter suas partes do corpo vendidas no mercado negro, ou cultivar e se tornar imortal com ela. Mais tarde, em um elevador com Mi-ju, Ing olha para a cidade brilhante abaixo, maravilhado com a beleza das luzes ao redor. Mas Mi-ju rapidamente o interrompe, dizendo para ele não se enganar, e que o que ele está vendo é apenas a superfície, e o mundo real por baixo é cheio de ganância, mentiras e escuridão. No entanto, mesmo depois de ouvir a visão pessimista dela, Ing acredita que, mesmo que o mundo seja sombrio, ele prefere focar na luz e usar sua cultivação para ajudar as pessoas que ainda estão presas nas sombras, como um herói. Mi-ju lhe dá um olhar de desinteresse e diz que não é tão simples quanto ele pensa. Quando as portas do elevador se abrem, eles saem no telhado de um arranha-céu alto para o treinamento. Mi-ju se vira para Ing e pergunta se ele quer aumentar seu poder rápido ou devagar. Sentindo-se animado e confiante, Ing diz que quer rápido. Ouvindo isso, Mi-ju sorri de lado, aponta para a beirada do prédio e diz para ele dar um salto de fé, até sugerindo que ele faça um 360. Ing fica chocado ao ouvir isso, e Mi-ju explica que esse método é a melhor maneira de aumentar seu poder, pois quando as pessoas estão perto da morte, seu verdadeiro poder muitas vezes desperta. E se ele realmente não quiser morrer, seus instintos entrarão em ação e suas habilidades aparecerão. Ing pergunta o que acontece se ele falhar e Mi-ju diz com indiferença que ele apenas acordará em um caixão. Ela acrescenta que se ele recusar, outros cultivadores virão atrás dele, e é garantia que ele morrerá contra eles. Então, de qualquer forma, ele está sem sorte, então é melhor dar o salto de fé. Percebendo que não tem muita escolha, Ing murmura que essa deve ser a maneira estranha dela de se vingar, então caminha lentamente até a beirada, com as pernas tremendo. Assim que ele está prestes a pular, Mi-ju se aproxima dele e o empurra. Enquanto ele cai, ele tenta desesperadamente invocar o mesmo poder que usou antes para salvar a garota do outdoor, mas nada acontece. E o pânico começa a dominá-lo ao perceber que a morte o espera do outro lado. Sua visão começa a escurecer até que ele vê Mi-ju mergulhando atrás dele. E a esperança retorna por um segundo. Ela o alcança, o abraça e diz que morrerá com ele. Ing a abraça forte enquanto caem juntos, mas então, de repente, uma luz irrompe de suas costas, formando-se em asas. Ele sobe rapidamente, diminuindo a queda deles antes de pousar graciosamente no chão, e então sobe de volta ao ar, voando como se fizesse isso desde sempre. Impressionada e encantada, Mi-ju cora ao vê-lo, mas então, Ing menciona como agora pode voar para qualquer lugar com suas novas asas. Isso irrita Mi-ju, então ela invoca suas próprias asas e o puxa para um prédio, fazendo os dois caírem.
Ela o repreende duramente por sua mentalidade tola, explicando que cultivadores como eles vivem na escuridão a vida toda para evitar serem descobertos. E a mentalidade de Ying de querer se exibir e usar seus poderes para lazer pode fazer com que sejam encontrados, e eles acabem mortos. Então Mizu sufoca dizendo que fracotes como Ying é melhor mortos, mas se detém, e diz que ele nunca deve se expor ou outros cultivadores o caçarão. Longe dali, em um salão à luz de velas, um mestre poderoso sente a energia de Ying despertando. Ele ordena à sua subordinada que encontre o garoto e teste sua força, mas se Ying provar ser fraco, ela pode simplesmente massacrá-lo. No dia seguinte, Ying e Mizu caminham pelas ruas movimentadas da cidade quando o bajulador do outro dia aparece, ainda implorando para Mizu sair com ele. Mizu se vira para ele e diz que não pode porque acabou de fazer 10 rodadas intensas de yoga quente com Ying em um hotel. Ouvindo isso, o cara fica com ciúmes e avança em Ying por ter ficado com Mizu antes dele. Mas antes que ele possa tocá-lo, Mizu lhe dá um tapa na cara, fazendo-o cair. Mizu então ameaça pisar nos ovos dele e afirma que só ela pode bater no namorado dela, deixando o bajulador sem palavras e com ciúmes. Mais tarde, Mizu e Ying se sentam para conversar e ela descobre que Ying ainda está usando o celular velho de avô, o que significa que eles não podem se contatar. Ying diz que eles podem apenas enviar mensagens, mas Mizu revira os olhos, pega o telefone dele e lhe entrega um celular novinho para que ele possa contatá-la com o WeChat, o que emociona tanto Ying que ele começa a chorar. Então, Ying curiosamente pergunta a Mizu por que ela não foi morta se cultivadores fortes caçam cultivadores mais fracos. Mizu explica que é porque ele absorveu a maior parte da energia espiritual dela, e se ela tirar a vida dele, esse poder dela desapareceria com ele. No entanto, ela acrescenta que isso poderia mudar se eles cultivassem. Ouvindo isso, Ying canaliza seu charme interior e pergunta se eles podem simplesmente cultivar naquela noite, e o rosto de Mizu fica vermelho. Ele rapidamente diz que está brincando e vai embora. Mas Mizu pega o braço dele, o segura e diz que eles deveriam ir com calma. Mas naquele momento, Ying sorri e percebe que começa a se apaixonar por ela. Enquanto isso, Yui está em movimento, massacrando outros cultivadores antes de chegar ao seu prato principal, Ying. No dia seguinte, Yui caminha pelas ruas movimentadas da cidade, olhando atentamente para cada cara ali, caçando o homem com a rara energia espiritual que lhe foi dito para encontrar. No entanto, ela rapidamente percebe que levaria uma eternidade para localizá-lo da maneira normal. Então ela abre o aplicativo WeChat em seu telefone e carrega algumas selfies dela com uma aparência provocante, enquanto secretamente infunde essas fotos com seu feitiço de sedução dançante. Um encanto forte o suficiente para fazer qualquer homem se apaixonar por ela instantaneamente. Mas sua tática de sedução falha, e um por um, todos os homens com quem ela combina e se encontra não são nada além de caras suados, desajeitados e sem energia espiritual. Toda vez que eles aparecem babando e com segundas intenções, ela os nocauteia. Depois de algumas horas, a calçada está cheia de caras inconscientes e Yui está irritada, imaginando por que o verdadeiro não aparece. Então ela para, pensando que talvez o cara não esteja interessado em mulheres e esteja mais interessado em outros homens, o que explica por que seu feitiço não funcionou. Então Yui decide mudar seus planos e ir em outra direção. À noite, no pequeno dormitório de segurança, ele está deitado em sua beliche assistindo a um vídeo na internet quando percebe seu colega de trabalho gordo e suado, Lee, de repente se levantar. O cara cora enquanto conversa com o que ele chama de um garoto fofo e bem dotado em seu computador. E então, quase como se estivesse hipnotizado, ele sai do quarto em transe. Ying percebe que algo está estranho nisso e se preocupa que Lee possa estar caindo em uma armadilha onde perderá os rins. Ying decide segui-lo silenciosamente por trás. Então, Lee anda pelas ruas como um sonâmbulo até parar sob um poste de luz, onde Yui, que é o garoto disfarçado, está esperando. Yui o estuda, não impressionada com sua barriga cheia de miojo e cerveja, e quando ela verifica seu fluxo espiritual, descobre que esse desleixado não tem uma única gota de energia espiritual. Ela se afasta dele, mas ele ainda está sob seu feitiço. Lee implora para ela fazê-lo chamá-la de papai, mas sem hesitar, Yui desfere um soco rápido como um raio, enviando-o voando pelo ar como um boneco de pano. Ying avança, com as asas se abrindo, e o pega no ar. Os olhos de Yui se arregalam e então um sorriso lento se forma em seus lábios, percebendo que este é seu verdadeiro alvo. Enquanto isso, Lee ainda está sob o feitiço e olha para Ying, querendo que ele o faça gemer, enquanto Ying fica horrorizado ao perceber que Lee quer que ele faça coisas estranhas com ele. De repente, Yui estala os dedos, liberando Lee do feitiço, e Lee volta ao normal, mas fica confuso porque Ying o está abraçando. Ele pensa que Ying está sentado nele, então ele se oferece para mostrar a Ying a técnica que aprendeu na prisão com Didi. Ah, não! Mas Ying rapidamente foge da situação. Mas antes que ele possa ir longe, Ying é atingido pelo feitiço de Yui, fazendo-o se transformar em um de seus bajuladores que quer beber a água do banho dela. Mais tarde, Ying se encontra em um telhado com Yui sob o luar. Ela acena com a mão, selando a área com restrições espirituais para que ninguém possa sentir a energia deles. Ainda sob seu feitiço, Ying pede Yui em casamento com um rosbife nos bolsos, até tentando alimentá-la com a carne boca a boca, mas com a boca de peixe.
Yui fica enojada, então ela o soca, enviando-o pelos ares, e então ela o liberta do feitiço. Quando Ying volta a si, ele questiona o que está acontecendo. Ela lhe diz que ele a pediu em casamento e que é hora de ele morrer. Ela invoca sua lâmina flamejante, pronta para arrancar a cabeça dele, e Ying percebe que Mizu estava certa e que cultivadores caçam novos cultivadores como ele. Ele rapidamente a distrai e voa para longe dela, mas com a diferença de poder, Yui facilmente o alcança e o joga de volta ao chão. No entanto, ela o joga com tanta força que Ying perde as calças e o chama de pervertida por isso. Enojada com sua nudez, ela levanta a espada, mas um raio cai entre eles e Mizu aparece furiosa. Ela ordena que ele coloque as calças de volta e Yui ri dela por ter que salvar o namorado dela. Yui revela que Ying a pediu em casamento e que ele fez isso porque Yui é mais bonita que Mizu, o que a irrita. Ying tenta se explicar, mas Mizu diz para ele ajoelhar, calar a boca e falar depois que elas mandarem Yui para o Reino das Sombras. Depois de 10 minutos assistindo as duas garotas discutindo, Ying diz às garotas que elas não deveriam brigar por ele. Mas as garotas se sentem insultadas, e sem uma única palavra, elas se unem e o socam, dizendo que não estavam brigando por ele, nocauteando-o. Ele cai no chão como um boneco de pano, mas o trabalho em equipe termina rapidamente quando a tensão entre elas aumenta novamente. Antes que a batalha entre as duas vilãs comece, Mizu fala com Ying telepaticamente através de sua mente, explicando que de agora em diante, eles se comunicarão assim. Yui os estuda cuidadosamente, sentindo seus níveis de poder e quase cai na gargalhada ao perceber que Ying está apenas no estágio médio de condensação Kui. Enquanto Mizu mal atinge o estágio inicial de estabelecimento da fundação, a descoberta deixa Yui furiosa, vendo esses fracotes ousarem liberar sua energia em público como se fossem cultivadores de verdade. A voz de Mizu ecoa na cabeça de Ying, lembrando-o de uma de suas antigas lições sobre cultivação. Ela uma vez explicou que a lacuna entre cada nível era enorme, quase impossível de superar sem um milagre ou um artefato raro. Ela o avisou para nunca enfrentar alguém mais forte sem uma arma especial, porque se ele o fizesse, já estaria praticamente morto. Nesse momento, Yui ataca e sua sede de sangue preenche o ar, sacudindo o telhado. Mizu percebe instantaneamente o quão ruim isso é, pois a força de Yui já atingiu o estágio avançado de estabelecimento da fundação, o que não é apenas um nível acima dela, mas um mundo totalmente diferente. Ela sabe que mesmo que Ying ajude, eles não terão chance, mas Mizu se recusa a recuar. Ela saca sua espada e avança, lâminas se chocando. A espada flamejante de Yui incendeia o ar enquanto ela libera uma onda massiva de chamas. Mizu desaparece em um instante, reaparecendo acima de Yui com olhos brilhantes, enviando Yui caindo no chão como um meteoro. Através da conexão telepática, Mizu ordena a Ying para correr, prometendo alcançá-lo depois. Mas Yui se levanta novamente, mal ferida e mais irritada do que nunca. Elas se chocam novamente e as ondas de choque racham o chão. Yui domina Mizu facilmente, agarrando-a pela garganta e jogando-a alto no céu antes de arremessá-la de volta ao chão. Mesmo assim, Yui não para e levanta sua espada, carregando-a com ainda mais poder. Mizu tenta se defender, mas o golpe de Yui quebra direto através de sua barreira, enviando-a pelos ares. Enquanto isso, Ying corre o mais rápido que pode, seu coração batendo forte de medo. Mas então ele percebe que Mizu não sobreviverá, pois a diferença de poder entre elas é muito grande, e ela está lutando uma batalha que não pode vencer. Longe dali, o mestre de Yui termina de aprisionar outra alma, e cercado por espíritos brilhantes, ele sorri friamente, sabendo que, assim que Yui retornar a ele, ele planeja beber o sangue dela e tomar sua energia, dando-lhe o aumento de poder que ele precisa para alcançar o próximo nível. De volta ao telhado, Mizu luta para se levantar, recusando-se a desistir. Yui caminha lentamente em sua direção, zombando dela por como seu garotinho fugiu e a deixou para morrer. Mas Mizu diz a Yui que ela nunca entenderá o que significa lealdade porque alguém como ela só acredita na força. As palavras atingem Yui com força e raiva. Ela levanta sua espada para acabar com Mizu, mas quando ela ataca, a lâmina nunca a alcança, e Mizu abre os olhos. Ela vê Ying absorvendo todo o impacto do ataque de Yui e sendo esfaqueado pelas costas. Lágrimas enchem seus olhos enquanto ela se lembra das antigas palavras de sua mãe sobre como o homem destinado a ela seria alguém que a protegeria, não importa o que. E naquele momento, Mizu percebe que Ying é esse homem. Eles se agarram, exaustos e sangrando, acreditando ser seu último momento. Yui os observa com nojo antes de chutar Ying para o lado e nocauteá-la. Quando Ying abre os olhos novamente, ele está em outro lugar completamente diferente. Ele vê que o lugar é como a fronteira entre a vida e a morte. E ali está um homem alto que se parece com o Timon Inuyasha, apresentando-se como Chuanzi. Ying olha em choque enquanto Chuanzi invoca uma lâmina massiva, o céu negro, e demonstra seu poder. Ying a reconhece imediatamente como a espada de Mizu, e Chuanzi o estuda cuidadosamente, sentindo algo familiar em sua energia. Ele nota que Ying carrega a mesma fonte de poder que ele, mas não é de sua linhagem sanguínea. Então ele pensa que Ying está conectado a um de seus descendentes. A menção de descendentes faz Ying perceber que Chuanzi é o ancestral de Mizu, então ele corre um grande risco e se apresenta como marido de Mizu e pai de seu bebê.
Chuanzi ri de suas palavras e acena com a mão, criando orbes brilhantes chamados de contas Hunshin. Ele as entrega a Ying, explicando que elas contêm algo que pode ajudá-lo em seu caminho. Mas ele avisa que sua energia está acabando, então ele só pode enviar Ying de volta uma vez. Antes que Ying possa perguntar como usá-las, Chuanzi desaparece completamente. De volta ao mundo real, Mizu se ajoelha ao lado do corpo sem vida de Ying, mas de repente uma luz irrompe do céu. Voltando no tempo pouco antes de ele morrer, Ying aparece diante de Yui, de pé, brilhando com um novo poder. Segurando Mizu gentilmente em seus braços, ele se vira para encarar Yui novamente. Yui é abalada pela enorme onda de poder espiritual vindo dele, incapaz de acreditar o quão rápido ele está ficando mais forte a cada segundo, quase como se tivesse desbloqueado uma forma de Super Saiyajin. O medo se instala, e ela percebe que não pode vencê-lo com seu fraco nível atual. E se isso continuar, ela pode não sair viva. Ela até começa a se perguntar se o poder dele poderia superar o de seus próprios mestres. Desesperada, ela invoca seu chicote de fogo e ataca com tudo o que tem, mas Sing destrói facilmente a arma dela com apenas uma palavra. O poder em sua voz é tão avassalador que ela congela em choque. Suas pernas cedem e ela desaba, sua arma preciosa quebrada e sua confiança estilhaçada. Ela decide que sua única saída é pular do telhado e se encontrar com meu amigo Michael Jackson, acreditando que é mais fácil do que enfrentar a vergonha de perder. Mas Ying rapidamente a salva, a repreende por ser dramática e diz que foi apenas uma luta e não algo pelo qual vale a pena morrer. Ele aponta que ela poderia simplesmente fugir em vez de jogar sua vida fora. Quando eles retornam ao telhado, ela o empurra e o encara, irritada e envergonhada. Ela sai furiosa pela noite, enquanto Mizu, ao lado dele, diz pra ele deixá-la em paz, que cada um tem sua própria dor e não é trabalho dele consertar tudo. Mas antes que ele possa relaxar, ela puxa a orelha dele e exige saber de onde ele tirou sua armadura de enredo de repente. Em vez de responder, Ying tenta rir da situação, dizendo que só queria parecer legal, mas ela não acredita. Com um tapa forte na cabeça, ela o faz cair na real e o arrasta para um quarto de hotel para ter privacidade. Dentro do quarto, Mizu questiona novamente sobre seu estranho aumento de poder espiritual. Ying evita a pergunta dizendo que ele entrou em modo conto de fadas e usou o poder da amizade, mas Mizu já percebe que ele está tentando desviar e diz que a capacidade dele de absorver a energia espiritual dela não deveria ser possível em primeiro lugar. Então ela decide testar isso sozinha, começando por amarrá-lo na cama e subindo em cima dele. Mizu diz que este é um método da família Lee chamado co-cultivação, e ela pressiona os lábios nos dele, permitindo que suas energias espirituais se conectem e fluam entre eles. A mente de Ying fica em branco enquanto seus poderes se fundem, ligando Yin e Yang em perfeito equilíbrio. A consciência deles flutua para outro reino, onde Ying se encontra em um vasto campo brilhante. Ele sente a energia de Mizu se entrelaçar com fragmentos de suas memórias que passam por sua mente. Enquanto ele avança com passos firmes, avista uma porta trancada que, para sua surpresa, se abre violentamente ao seu toque. Lá dentro, ele observa uma única gota de sangue escorrer de uma flor de aparência muito estranha. De repente, uma versão mais jovem de Mizu surge bem à sua frente, com o rosto completamente tomado pela tristeza. No momento em que ela estende a mão para ele, o mundo ao redor deles começa a desabar por completo, e ambos são engolidos pela escuridão. Enquanto isso, Mizu explora as memórias de Ying, mergulhando nas profundezas de seu espírito, preocupado em encontrar as coisas mais estranhas que ele imagina para se satisfazer. Essa força a arrasta para um pesadelo terrível de seu passado, onde ela vê corpos sem vida espalhados por todo o chão e o homem que destruiu sua vida parado bem à sua frente. No instante em que ele estende a mão para tocá-la, ela solta um grito de puro terror. Yang acorda naquele mesmo sonho, com chamas rugindo furiosamente por todos os lados e ouvindo alguém gritar desesperadamente por ajuda. Ele corre na direção do som e vê um homem parado, com uma calma assustadora acima do fogo intenso. Uma mulher ferida implora por misericórdia lá embaixo, mas antes que Yang possa sequer reagir, o homem a massacra sem a menor hesitação. O velho Yang e Mizu acordam abruptamente ao mesmo tempo, ambos ofegando pesadamente em busca de ar. Mizu irrompe em lágrimas, e ao ver o passado sombrio e doloroso que ela foi forçada a suportar, Yang promete silenciosamente protegê-la, aconteça o que acontecer. Depois de finalmente se acalmar, Mizu explica que sua família já teve um total de 34 descendentes vivendo no mundo moderno. Mas naquela noite sangrenta e terrível, todos eles, com exceção dela, foram completamente exterminados por causa do tesouro de sua família, conhecido como o Céu Negro. Segurando seu colar com força, ela jura que um dia se vingará, acreditando firmemente que, com o Céu Negro em sua posse, ela poderá derrotar aquele homem. Ying então pergunta sobre a verdadeira força do inimigo dela, oferecendo-se prontamente para ajudá-la na luta. Mas ela balança a cabeça negativamente, explicando que o homem já se encontra no estágio inicial de alma nascente, e é apoiado por 6 anciãos no nível de alma independente. Ela acrescenta que lutar contra aquele homem agora seria uma morte absolutamente certa, mas Ying insiste que estará ao lado dela quando o momento certo chegar. A determinação dele a faz sorrir de forma quase imperceptível, e ela o surpreende com um beijo rápido na bochecha, deixando-o completamente sem palavras e com o rosto todo vermelho. Ele está prestes a finalmente revelar a ela a verdade sobre o despertar de seu poder, mas ela o interrompe e diz que não sentiu nenhuma escuridão em seu espírito, apenas um calor e uma bondade que a lembram de sua mãe, então ele realmente não precisa saber.
Mas então, ela simplesmente o manda ir embora, pois deseja muito dormir, e em sua caminhada de volta para seu posto de segurança, ele percebe, com um certo pavor, que perdeu as contas Hanchon, aquele poderoso artefato que lhe foi dado por Chuanzi. O pânico o inunda completamente, pois ele sabe que não conseguirá sobreviver por muito tempo neste mundo sem elas. Mas quando ele retorna ao seu quarto, seu pânico desaparece instantaneamente. Yui está deitado em sua cama, parecendo um verdadeiro banquete, chamando-o de seu querido de forma provocante. Ying pergunta o motivo de ela estar ali, e Yui, por sua vez, pede um grande favor a Ying. Mas a maneira como ela o olha torna-lhe quase impossível não se transformar em uma poça de gelatina. Sua camisola de seda, macia e brilhante, reluz suavemente sob a luz, e ele se esforça muito para não ficar encarando. Ela explica que não tem absolutamente nenhum lugar para ficar e que deseja dormir na cama dele. Ying congela completamente, sem saber o que fazer ou onde ele deveria dormir em vez disso. De repente, Lee surge animadamente, sorrindo como um completo idiota, e se oferece para compartilhar sua cama com Ying para que possam se aconchegar durante toda a noite. Sem pensar duas vezes, Ying recusa prontamente, dizendo que preferiria dormir no chão frio do que correr o risco de ter uma dor de garganta pela manhã. Na manhã seguinte, o caos se espalha pela rua, pois muitos caras suados e de aparência feia, como Yu, ainda estão sob o efeito do feitiço de sedução da dança de Yui, e fazem fila na frente dela para lamber seus dedos dos pés. Yui resmunga, reclamando que parece atrair apenas o pior tipo de homens, e as coisas ficam ainda piores quando um cara chega em alta velocidade com seu carro, quase atropelando alguém, e o sujeito se revela ser o mesmo simp que estava propondo o casamento a Mizu. Mas então, o sujeito nota Mizu passando por ali e instantaneamente se esquece completamente de Yui. Ele corre até Mizu, implorando para que ela lhe dê uma chance, chegando a oferecer para que ela pise nele. Mas Mizu nem sequer pisca enquanto o rejeita friamente, dizendo que ele é muito feio e que se ele um dia quiser uma chance, precisará provar que pode protegê-la e cuidar dela por toda a vida. Então ela acrescenta que Yui talvez seja uma combinação muito melhor para ele. Yui revira os olhos, dizendo que não tem o menor interesse em garotos fracos que não conseguem nem proteger a si mesmos. Outro cara se aproxima, afirmando ser o homem ideal para ela. Mas Yui o nocauteia com um único soco e aponta diretamente para Ying, declarando que é ele quem ela realmente quer. Ying fica completamente confuso com o que está acontecendo e se aproxima de Mizu. Mas Mizu rapidamente o reivindica para si, dizendo que eles deveriam assistir a um filme juntos. Antes que ele possa sequer reagir, Yui agarra seu braço e diz que ela assistiria até mesmo a um filme da Mia Khalifa com ele, sem problemas. As duas garotas se encaram e começam a puxá-lo de ambos os lados, como um prêmio em um cabo de guerra, enquanto os caras rejeitados assistem em desespero. Naquela noite no cinema, as coisas só pioram. As garotas se sentam uma de cada lado de Ying, ignorando completamente o filme que está passando. Elas continuam sussurrando, discutindo e afirmando que cada uma delas tem a melhor garganta, a mais adequada para Ying. Enquanto isso, Ying está completamente preso, como se fosse sua meia-irmã favorita. De repente, Yui beija a bochecha dele, e ao ver isso, Mizu tenta superá-la beijando seus lábios, mas Ying desvia rapidamente, fazendo com que as duas garotas acabem se beijando, proporcionando à plateia atrás delas um espetáculo inesquecível. Depois que o filme termina, as garotas brigam pela jaqueta dele, fazendo-o cair no chão, enquanto ele se pergunta por que diabos aquilo está acontecendo com ele. No dia seguinte, Ying decide que é hora de consertar as coisas de uma vez por todas. Ele carrega uma caixa de presente cuidadosamente embrulhada para Mizu, mas antes que ele possa sequer alcançá-la, Zhao, o simp rico de antes, aparece com um grupo de brutamontes burros e bombados, e Zhao os ordena a espancar Ying, e para piorar, quebrar o pênis dele também. Quando eles confrontam Ying, ele rapidamente grita que Johnny Sins está bem atrás deles, dando-lhe o espaço necessário para conseguir fugir. No entanto, durante sua fuga, o mordomo de Zhou o derruba, fazendo com que ele e seu presente para Mizu caiam no chão. A gangue o cerca, pronta para atacar, mas Yui e Mizu estão lá para salvá-lo. As duas vilãs os derrubam, um por um, como se fossem uns completos inúteis, até que toda a gangue esteja inconsciente. Assim que a luta termina, Ying rapidamente pega o presente e o entrega a Mizu. Ela o abre e fica completamente confusa ao ver que ele comprou para ela 2 luvas de frango. Ying explica apressadamente que esta é a primeira vez que ele compra um presente para uma garota, e que ele pensou que todas as garotas gostariam de algo útil, enquanto Yui observa de longe, disfarçando seu ciúme. Enquanto isso, em um telhado ali perto, o mestre de Yui observa atentamente tudo o que está acontecendo. Após aquela troca de presentes um tanto quanto estranha, Mizu e Ying caminham lado a lado e ela está visivelmente encantada com o presente que acabou de receber de Ying. Mas então eles notam Yui andando sozinha à frente, e Ying não pode deixar de ver seu antigo eu, solitário e isolado nela. Ele diz a Mizu que quer falar com ela, e Mizu concorda, dando-lhe um pequeno aceno de encorajamento. Sem hesitar, Ying corre para alcançar Yui, determinado a animá-la. Ele estende a mão para Yui e oferece sua amizade. Mas Yui se sente insultada e afasta a mão dele, dizendo sem rodeios que, se ele não tivesse tido aquele enorme aumento de poder ontem, ela já teria mandado ele e Mizu para o além sem pensar 2 vezes. Então ela admite que a única razão pela qual se aproximou dele foi por causa de sua energia poderosa, e que ele era alguém que ela considerava forte o suficiente para protegê-la. Apesar da frieza dela, Ying apenas sorri e diz para ela não se preocupar, que a protegerá de qualquer forma, mesmo como amigos, mas isso só deixa Yui desconfiada. Ela pergunta se Mizu enviou para flertar com ela e brincar com suas emoções, mas Ying balança a cabeça negativamente e diz que ela entendeu completamente errado quem Mizu é como pessoa. Ying explica que ele esteve dentro do mundo espiritual de Mizu e viu a verdade de como ela tem carregado o peso esmagador das mortes trágicas de sua família completamente sozinha.
Ele diz que Mizu pode parecer forte e intocável, mas no fundo ela é tão solitária quanto eles. Yui ouve em silêncio e então admite que sempre pensou que Mizu era apenas uma garota rica, arrogante e mimada que desprezava a todos. Mas Ing explica que o orgulho de Mizu é apenas uma máscara que ela usa para se proteger, e que Yui é a única em quem ela confia o suficiente para se apoiar de verdade. A única pessoa que realmente viu a sua dor mais profunda. Yui de repente entende por que Ing está tão determinado a proteger Mizu, e é porque ele sabe exatamente como é estar quebrado e sozinho também. Tocada, ela pergunta por que ele é tão gentil com ela, e ele simplesmente promete que a protegerá também. A sinceridade dele a domina, e ela cora antes de fugir. Nesse momento, Mizu se aproxima dele, provocando-o por fazê-la sentir ciúmes ao vê-lo conversar com Yui. Mais tarde naquela mesma noite, em algum lugar bem distante, um casal se esgueira para um local tranquilo e isolado, querendo ficar louco e pegajoso. Mas antes que as coisas possam ir muito mais longe, o mestre de Yui aparece do nada, de forma repentina. Com uma calma aterrorizante, ele os ordena a parar imediatamente, sem questionar. Quando o jovem tenta defender a namorada, o velho monstro simplesmente o levanta do chão e quebra seu pescoço como um galho. A mulher grita, mas ele a silencia também, liberando seu poder sombrio. Enquanto a noite se torna cada vez mais fria, ele murmura para si mesmo que o fruto que ele cultivou por tantos e tantos anos, Yui, agora está maduro e completamente pronto para a colheita. Depois de arrastar os dois corpos para seu covil escondido, Yui chega, tentando desesperadamente agir com calma, enquanto planeja sua fuga. Ele pergunta sobre a missão dela de derrotar Ying. Yui abaixa a cabeça e admite que falhou, pois o poder de Ying cresceu demais, e ela não conseguiu derrotá-lo por mais que tentasse. Para sua surpresa, seu mestre não parece bravo. Em vez disso, ele sorri e diz que não importa, pois já alcançou outro avanço após consumir o sangue dos dois amantes. Em 10 dias, ele promete que apagará Ying e Mizu completamente, e absorverá o sangue deles para ascender ao estágio final de formação do núcleo. Ele então ordena a Yui que os distraia até aquele dia e que se certifique de que eles nunca, jamais, descubram sobre a sua existência. À noite, depois que Yui o chamou, Ying procura profundamente na floresta escura, chamando o nome dela em voz alta. Yui aparece vestida como se estivesse pronta para Pound Town, e Ying cede, perguntando por que ela o chamou vestida assim. Yui ignora a pergunta e lentamente começa a tentá-lo com seus filhotinhos gêmeos, enquanto Ying entra em pânico e cobre o rosto para não ver seus peperones. Yui pergunta a ele se ele quer atacá-la por dentro, mas ele balança a cabeça negativamente, dizendo que não pode trair Mizu, não importa o quão tentadora a situação possa ser. E irritada profundamente com a sua rejeição, Yui invoca sua arma e lança uma série de ataques ferozes e implacáveis. Ying desvia de cada golpe, mas se recusa a revidar. Ela grita para ele usar sua energia espiritual, mas ele diz que não pode levantar a mão contra um amigo. Extremamente frustrada, ela o esfaqueia com sua lâmina, mas ele nem pisca, sabendo que ela não quer machucá-lo. Isso quebra algo dentro dela e ela começa a chorar, exigindo saber por que ele não vai lutar contra ela. Ele gentilmente acaricia a cabeça dela e diz que sua energia espiritual existe para protegê-la. Nesse momento, Mizu chega ao lado do abraço deles e o provoca para não traí-la. Os dois se separam imediatamente, e Yui rapidamente recupera a compostura e os avisa que mesmo que ela não os derrote, o mestre dela o fará. Ying insiste que é exatamente por isso que precisam da ajuda dela, para que possam enfrentá-lo juntos. Mas é então que Yui revela a verdade horrível. Seu mestre sentiu a liberação da energia espiritual deles durante as batalhas, o que significa que ele já sabe o quão poderosos eles são. Ying e Mizu perceberam que foram iscas desde o início, quando o mestre dela usou Yui para medir a força deles e coletar dados para seu próximo movimento. Yui acrescenta que seu mestre está prestes a atingir o estágio intermediário de formação do núcleo, e uma vez que o faça, eles serão poderosos o suficiente para eliminá-lo sem esforço. Enquanto isso, na escuridão de seu covil, o mestre de Yui termina de consumir o sangue dos dois amantes, mas diz a si mesmo que ainda precisa do sangue de Ying e Mizu para atingir seu poder total. Depois de ouvir os planos de Yui, Ying não pode concordar com ela, porque é contra o código moral tentar atacar o próprio mestre, e Mizu lembra Yui que seu relacionamento com seu mestre desaparecerá se ela decidir seguir seus planos. Yui então explica seu passado, contando sobre a primeira vez em que conheceu seu mestre. Anos atrás, enquanto ela estava colhendo lenha para sua viagem, seus pais lhe deram um almoço e desejaram-lhe muita boa sorte. Yui tinha um relacionamento maravilhoso com seus pais, e foi assim que ela começou sua jornada. Então, ela encontrou um grupo que começou a intimidá-la, mas Yui permaneceu calma e paciente. Um deles jogou uma pedra nela, então Yui lutou contra todos e os derrubou. Como a amiga de Yui era o espírito da cobra, o grupo a zombou por acompanhar um monstro. Enquanto isso, o espírito da cobra estava tranquilamente relaxando sozinha quando sentiu alguém entrar em sua caverna, mas para sua surpresa era Yui. Então ela sorriu, pois estava genuinamente feliz em vê-la. O espírito da cobra mostrou o corte que tinha nas costas, e Yui trouxe um remédio para ajudá-la. Depois que Yui aplicou o remédio, ela deu o almoço ao espírito da cobra. Yui desejou que o espírito da cobra melhorasse logo, pois queria muito que ela se transformasse em sua forma humana para que pudesse mostrá-la à lua e a todas as pessoas, provando que tinha uma amiga que amava de verdade. Naquele momento, Yui acreditou firmemente que elas seriam amigas para sempre, até que um dia, enquanto Yui caminhava pela vila, ela avistou um velho vidente, surpreendendo a todos os presentes. O vidente tentou chamá-la, mas Yui tinha que alimentar o espírito da cobra, então ela fingiu não ouvi-lo seguindo em frente.
Enquanto caminhava, Yui foi subitamente surpreendida quando o vidente lhe disse que o espírito da cobra tiraria absolutamente tudo o que ela possuía. O vidente avisou Yui para ficar bem longe do espírito da cobra, mas Yui foi à caverna novamente, recusando-se veementemente a acreditar no que o vidente havia dito. De repente, ela viu que a caverna estava vazia. Então ela voltou para sua vila, porque ouviu um barulho alto vindo de lá. Quando Yui retornou, viu os aldeões sendo eliminados por alguém. Então ela correu para encontrar seus pais. Yui ficou completamente horrorizada quando encontrou seus pais protegendo um ao outro, mas já sem vida. Yui chorou imediatamente, e ao ver o vidente morrendo, ela o confrontou. O vidente disse a Yui que o espírito da cobra foi quem os atacou antes de dar seu último e derradeiro suspiro. Após ouvir suas palavras, Yui se culpou por tudo o que havia feito pelo espírito da cobra. Cheia de raiva e luto, Yui jurou vingança. Ela decidiu confrontar o espírito da cobra e cortá-lo em pedaços pelo que havia feito à vila. Então, Yui chegou à caverna, mas um homem desconhecido saiu de repente de lá. O homem disse a Yui que ela estava jogando sua vida fora, mas admitiu que já era tarde demais para conseguir salvá-los. Ele a avisou que o espírito da cobra era extremamente perigoso à noite e disse que ela era a última sobrevivente da vila, então ela tinha que continuar vivendo, custe o que custar. Yui tentou atacar o homem, mas ele facilmente bloqueou seu golpe. Então o homem mostrou a ela uma espada que poderia eliminar o espírito da cobra, e Yui imediatamente a pegou porque queria vingar sua vila. Seguindo o rastro da cobra, Yui encontrou o espírito da cobra ferido e debilitado. Yui exigiu uma explicação, mas o espírito da cobra imediatamente tentou atacá-la. A cobra hesitou por um instante, o que assustou Yui. Então Yui a esfaqueou sem pensar duas vezes. Yui chorou histericamente enquanto as memórias entre ela e o espírito da cobra voltavam. Ela deixou o corpo do espírito da cobra para trás e logo foi confrontada pelo homem flutuando no ar. Yui percebeu que ele devia ser um imortal, então implorou para ele ressuscitar sua vila. O homem disse a Yui que não podia fazer isso porque era contra as regras do céu, mas ele ofereceu levá-la como sua aluna para que sua dor desaparecesse. Yui acreditou que se ela se tornasse um imortal como ele, não sentiria mais dor. Mas o homem ofereceu a ela um caminho diferente, tornar-se uma cultivadora, um ser que não sentia nada por ninguém. A partir daquele dia, Yui chamou o homem de seu mestre e seguiu seu treinamento em cultivo. Após anos de treinamento, Yui notou que seu mestre começou a usar uma arte demoníaca e sanguinária para melhorar seu nível de cultivo. Ela percebeu que seu mestre estava agindo de uma forma completamente diferente, olhando para ela como se ela fosse sua presa. Ao ouvir isso, Mizu percebe que o verdadeiro e único desejo do mestre de Yui é alcançar o estágio final de formação do núcleo. Ying nota a aura aterrorizante do mestre e se pergunta o quão poderoso ele realmente é, em sua essência. Yui é ordenada a encontrá-los e agora ela tem que decidir rapidamente, porque se eles deixarem seu mestre sozinho por tempo demais, ele poderá alcançar o estágio final de formação do núcleo. Então, ela revela que seu mestre também irá tomar a energia espiritual deles, o que aterroriza profundamente Ying. Então, ele insiste para Mizu ir embora e ir para algum lugar bem distante para que o mestre não consiga encontrá-los de jeito nenhum. Mizu gosta muito da ideia dele, porque ela sempre quis ter um feriado romântico com ele. Mas Yui fica furiosa ao ver que eles não estão levando a situação a sério, e lhes diz que seu mestre pode encontrá-los com a maior facilidade. Ouvindo suas palavras, Ying diz a Mizu para lhe dar toda a sua energia espiritual, porque ele tem um forte pressentimento de que pode eliminar o mestre de Yui. Ele não se importa nem um pouco se morrer, desde que seja por Mizu, o que a anima bastante. Yui lembra a Ying que a única maneira de deixar o mundo dos cultivadores é através da morte, o que o faz se perguntar como eles podem de fato escapar de seu mestre. Yui sabe que não podem fugir dele, então ela propõe que o ataquem juntos. Ela lhes diz que eles podem ter uma chance de viver se trabalharem juntos para lutar contra seu mestre, mesmo sabendo que provavelmente morrerá em breve. Como seu mestre já está perto de atingir o estágio final de formação do núcleo, Mizu avisa Ying para não aceitar a oferta de Yui, porque ela acha que é uma armadilha. Mas então Yui revela que seu mestre ainda não está em seu estágio final, então eles podem atacá-lo enquanto sua guarda está baixa. Mizu se pergunta como eles podem derrotá-lo com apenas os três, então Yui revela a fraqueza secreta de seu mestre. Ela planeja prender seu mestre, dizendo que essa é a melhor e única chance que eles têm de eliminá-lo de uma vez por todas. Mais tarde, Ying e Mizu vão para um hotel, onde Mizu o empurra para o chão, pois está furiosa por ele ter decidido ajudar Yui. Ying explica que seu nome foi dado a ele por seu pai com a esperança de que seu filho se tornasse um herói, e Mizu se acalma, entendendo seus sentimentos. Ela diz a Ying que eles devem aumentar suas chances de vitória. Segurando as mãos dele, ela diz que durante o último co-cultivo, viu um orbe de luz branca dentro do mundo da consciência dele. Ela sente que ele possui um poder além da compreensão deles e quer que eles o extraiam para derrotar o mestre de Yui. Mizu explica que ele terá que usar seu próprio sangue, mas o avisa que a energia pode ser um espírito de arma. Um espírito que é perigoso porque possui sua própria consciência. No entanto, se eles conseguirem controlá-lo, poderão empunhá-lo como uma arma extremamente poderosa. Ying fica muito animado para liberá-lo, porque isso pode lhes dar uma chance real de vencer. Mas Mizu não quer arriscar de forma alguma, temendo que possa dominar completamente seu corpo e usá-lo para fazer coisas terríveis, envolvendo ferver. Ying imediatamente brinca que pode ser possuído e o espírito o usará para fazer coisas estranhas com Mizu, mas ela o repreende instantaneamente para se concentrar, lembrando-o que é sua decisão liberar seu espírito de arma ou não.
Ying insiste que com seu espírito de arma, eles poderiam ajudar Yui. E se as coisas derem errado, ele estará em paz porque tem Mizu com ele. Furiosa por ele já ter decidido, Mizu agarra a mão dele e faz um pequeno corte. O sangue escorre, e Mizu coloca a mão sobre a dele para invocar seu espírito de arma. De repente, uma garota de cabelo verde aparece, e Ying acidentalmente toca seus melões leitosos de surpresa. A garota o chama de mestre e diz que tem um alto nível de cultivo, e pode ajudá-los a derrotar o mestre de Yui. No entanto, ela avisa que ele só pode invocá-la por pouco tempo, já que seu nível ainda é muito baixo. Então ela desaparece tão rapidamente quanto apareceu, e Ying imediatamente pede a Mizu para co-cultivar novamente, mas ela recusa veementemente, pensando que ele prefere os melões do espírito aos dela, e o chuta para o banheiro enquanto ela dorme tranquilamente. À meia-noite, Ying tenta invocar o espírito de sua arma novamente, mas não consegue, pois esqueceu o que fazer. Então a voz do espírito de sua arma ecoa em sua mente, dizendo para ele se concentrar e não se machucar. No dia seguinte, Joy aparece confrontando e exigindo Mizu de volta. Ying recusa, então Zhao ordena a seus amigos que o quebrem. Ying quase é derrubado, mas Mizu e Yui chegam bem a tempo de salvá-lo. Mizu e Yui atacam o grupo de Xiao, mas os inimigos desviam e os prendem com feitiços de ligação. Ying fica sozinho tentando revidar, mas é rapidamente derrubado e encurralado. De repente, o espírito da arma de Ying aparece, salvando Ying mais uma vez. Ele grita para ela ajudar Mizu e Yui, e o espírito da arma de Ying corta suas amarras antes de derrubar os amigos de Zhou com facilidade. Libertada, Mizu libera sua fúria e derrota facilmente os atacantes. Ying cora ao olhar para o espírito de sua arma, o que faz Yui e Mizu o perseguirem, chamando-o de Playboy. O que eles não percebem é que o mestre de Yui os observa de longe, impressionado, e já planeja transformar Yui e os outros em sacrifícios. Algum tempo depois, Zhao encontra Ying e as garotas novamente, e quando vê que Ying agora tem uma serva com seios fartos, ele imediatamente diz ao seu mordomo para conseguir uma, pois não quer perder para Ying. Então, depois que a serva de Zhao chega, Ying está recebendo uma massagem de seu espírito de arma. Yui e Mizu ficam com ciúmes, então Mizu rapidamente diz a Zhao que ela não tem nenhuma relação com Ying. Zhao chora como um covarde porque um cara rico como ele acabou de ser rejeitado pela garota dos seus sonhos, então acidentalmente escorrega numa pedra e cai. Enquanto o mordomo verifica, Mizu e Yui notam Ying desfrutando de sua massagem de seu espírito de arma, o que as deixa ainda mais ciumentas. Mais tarde, Ying e as garotas vão para uma cabana próxima, onde Yui começa a inspecionar o espírito de arma de Ying. Ela se pergunta onde ele conseguiu um espírito de arma com consciência própria, já que tais espíritos são raros e poderosos. Ying apenas ri, lembrando que Xuanzi uma vez o avisou para nunca contar a ninguém sobre o encontro deles. Então ele mente dizendo que recebeu sua poderosa arma do céu. Yui então pergunta ao espírito da arma se ela tem um nome, mas ela não responde porque é serva de Ying. Sentindo-se constrangido por ainda não ter dado um nome a ela, Ying começa a pensar. Yui sugere chamá-la de Yawan, que significa escrava, mas ela ainda não responde. Então Ying a chama de Ling, porque ela é um espírito. Ling sorri, gostando do nome, e Ying também gosta. Depois de dar o nome a Ling, Yui os deixa para preparar sua arma para a batalha. Mizu lembra Ying de treinar mais porque eles vão lutar por suas vidas, então o deixa com Ling, o que envergonha Ying, já que ninguém parece ter fé nele. Depois que Mizu sai, Ying diz a Ling que já teve o suficiente de se esconder atrás de mulheres, e Ling diz a ele que ele tem um bom nível, mas falta-lhe habilidades de combate. Então ela abre um portal para outra dimensão que de repente o suga para dentro. Mizu vê Ling levar Ying embora e só pode desejar-lhe sorte, sabendo que Ling o treinará mais duro do que Johnny envia Klapsu-Hui. Ling traz Ying para dentro das contas Hou-chan, e ele fica impressionado ao encontrar um vasto espaço aberto e cogumelos brilhantes dentro do que parece ser um pequeno orbe. Ling explica que inúmeros espíritos de armas milagrosos existem em todo o mundo do cultivo, mas ela mesma é um espírito de arma inteligente criado por seu mestre original, usando 10 tesouros únicos e selado em um lugar frio por uma década para purificar sua energia espiritual. Depois de ouvir sua história, Ying se pergunta o quão forte ela realmente é. Ling revela que seu nível de cultivo é extremamente alto, mas quanto tempo ela pode permanecer invocada depende do nível de seu mestre. Então se Ying quiser liberar sua capacidade total, ele deve atingir o estágio inicial do Reino da Alma Ascendente. Ling acrescenta que ela pode eliminar um cultivador no estágio de formação do núcleo, mas fazer isso liberaria energia como uma explosão nuclear e ele nunca mais a veria. Ying imediatamente diz a ela que nunca a usará para algo assim. No entanto, algo ainda o incomoda. Ying explica que ele possui mais energia espiritual poderosa do que Mizu, mas ainda é considerado fraco. Ling explica a ele que a força de um cultivador vem da essência do céu e da terra, transformando-se em energia espiritual, enquanto o poder de Ying vem de uma fonte externa. Ela percebe que Ying ainda não reconheceu sua própria energia espiritual, o que significa que ele não pode usá-la totalmente em batalha porque fica muito nervoso. Então ela decide ajudá-lo a revelá-la. De repente, Ling tira a camisa de Ying e o abraça por trás, começando sua orientação espiritual. Ying sente um calor se espalhando por seu estômago como uma pequena explosão.
Ele se contorce, pois sente cócegas, o que confunde Ling, mas ele insiste que não é nada. Então ela continua seu tutorial. Eles se sentam juntos e Ling esfrega seu estômago novamente, pedindo-lhe para ficar calmo e firme para invocar sua energia espiritual. Desta vez, Ying respira fundo e se concentra. Quando ele abre os olhos, estala os dedos e uma energia espiritual brilhante irrompe ao redor dele. Ying se sente poderoso, mas Ling diz a ele que só será capaz de usar sua energia espiritual habilmente após cerca de 10 anos de treinamento. Ainda assim, ela oferece outra maneira de ajudá-lo a subir de nível mais rápido, infundindo sua própria energia espiritual nele. Mas ela o avisa que o processo será doloroso. Ying não se importa com a dor, e imediatamente diz a ela para fazê-lo. Então Ling senta-se atrás dele e canaliza seu poder para o corpo dele. Ying sente uma dor aguda e ardente como se sua cabeça estivesse sendo partida, mas ele a suporta, pensando nas lutas de Yui e Mizu, convencendo-se de que essa dor não é nada comparada a delas. Horas se passam antes que o processo termine, e Ling fica impressionada que Ying nunca gritou uma vez durante todo o calvário. Enquanto ambos se levantam, o ar brilhante ao redor deles começa a se acalmar, mas antes que possam celebrar, um espírito de árvore massivo de repente os ataca. Mas com um único golpe, Ying derrota facilmente o espírito da árvore, o que o confunde porque ele não sabe que pode fazer tal coisa. Então Ling o informa que ele pode utilizar a transferência de energia espiritual para usar a arte de baixo nível que ele já tinha antes. Antes que Ling possa parabenizá-lo, Ying vai celebrar sozinho, voando com suas asas e gritando de pura felicidade. Ying se pergunta por que há um espírito de árvore, então Ling explica que ela vive lá há tanto tempo e ainda não sabe o segredo das contas Hun Xin. Mas ela sabe que havia muitos espíritos em tempos antigos. Quando a concentração de espíritos era muito além da do mundo exterior, Ying se pergunta silenciosamente por que os espíritos desapareceram, o que o faz sentir que algo significativo deve ter acontecido no passado para causar seu desaparecimento. De repente, Ying recebe uma ligação de Mizu, que lhe pede para voltar e se preparar para a grande batalha. Ying fica chocado quando Mizu o leva a uma loja Spice, já que ele pensou que Mizu queria ir a uma loja de cultivadores. Ling fica confusa sobre o que é isso, então Ying explica que uma loja Spice é uma loja que vende itens mágicos usados por cultivadores mais velhos. Ying e os outros entram, onde a proprietária diz à equipe para entretê-los. A equipe toca música e tenta provocá-los porque estão dentro de uma loja Spice, mas de repente, Mizu quebra um laptop para mostrar que é uma cultivadora, e ela joga um cartão de diamante dourado porque quer conhecer o chefe, então a equipe a deixa passar. Ying e Ling também querem entrar, mas a equipe não os deixa porque não estão no nível de Mizu. Mizu então dá a Ying uma sacola de dinheiro para que ele possa olhar a loja, e Ying fica surpreso ao ver que Mizu lhe deu uma sacola de pedras espirituais. A equipe percebeu que ele tem muito dinheiro, então um deles imediatamente se aproxima de Ying e começa a mostrar-lhe coisas. A equipe diz a Ying que eles têm equipamento mágico, o que desperta seu interesse. Nesse momento, Ying vê uma capa mágica que ele pensa que poderia fazê-lo voar, mas a equipe revela que a capa pode realmente protegê-lo de qualquer coisa. Ying fica surpreso com o quão cara ela é, então ele decide ir embora e guardar as pedras espirituais para Mizu. A equipe percebeu que Ying é um idiota que não entende o verdadeiro valor das pedras espirituais, então eles têm uma ideia. A equipe diz a Ying que ele tem a chance de obter grandes recompensas, o que o deixa interessado. Eles explicam que ele poderia usar suas pedras espirituais para comprar uma pedra de aposta que poderia deixá-lo rico. Depois de ouvir isso, Ying concorda em tentar, sem perceber que a equipe o está enganando. Enquanto isso, o cartão de diamante dourado de Mizu está sendo verificado pelo chefe, e o chefe sabe que só deu esse cartão à família Lee de cultivo há 100 anos. Mizu diz que quer o item mais mágico da loja, mas o chefe a avisa que isso lhe custará o cartão. Mizu não se importa, então o chefe vai buscá-lo para ela. A equipe está preocupada que o chefe dê seu item mais poderoso, mas o chefe sabe que não é mais útil porque apenas alguém abaixo do nível da alma nascente pode usá-lo. O chefe diz à equipe que a loja fechará em breve, então ele tem que vender seus itens mágicos, já que sabe que existem tesouros ainda maiores por aí. Então a equipe mostra a Ying e Ling uma sala cheia de caixas de apostas, e eles explicam que o que quer que escolham não os prejudicará. Ying quer escolher um, mas Ling insiste em escolher porque ela pode ver dentro das caixas. Ying ainda decide procurar um ele mesmo, o que faz a equipe começar a tremer nervosamente, com medo de que ele possa escolher os jackpots nas caixas. De repente, Ying pergunta a Ling qual ela escolheria, e ele decide escolher o mesmo que ela. Então a equipe imediatamente o abre com uma chave e revela que Ying ganhou uma adaga enferrujada. A equipe suspira de alívio, e Ying fica desapontado por ter recebido uma adaga enferrujada, mas ele segue em frente. Depois que Ying e os outros saem, a equipe imediatamente relata ao chefe que conseguiu lucrar vendendo uma caixa de apostas. Quando ela revela que Ying pegou uma adaga enferrujada, o chefe tem uma hemorragia nasal porque aquela adaga enferrujada é extremamente valiosa. Mais tarde, Yui faz uma visita ao seu mestre, Guang, e diz a ele que falhou em sua missão de distrair Ying e Mizu. Guang sente que Yui conspirou com o inimigo e planeja eliminá-lo, mas Yui nega a acusação.
Wang a lembra que o velho que limpava a escola era na verdade ele, e que ele tem observado tudo o que ela fez, o que a deixa furiosa. Wang não espera o que vem a seguir, mas ele está feliz por tê-la perseguido. A traição de Yui é o limite para ele. De repente, Huang dispara sobre o feixe, mas Yui consegue desviar e foge. Huang gosta que Yui queira transformar isso em um jogo de perseguição, então ele decide encerrar o relacionamento mestre-aluno, pois é o final perfeito em seus olhos. Enquanto isso, Mizu vê que Ying comprou uma adaga para si, e Ying diz a ela que Ling foi quem a escolheu. De repente, Ling revela que a adaga tem um espírito de dragão dentro dela, depois que um mestre uma vez lutou contra um dragão e selou sua alma dentro da adaga, tornando seu sangue extremamente corrosivo. Ling revela que o mestre em questão era Chuan-Ji, e ele foi quem eliminou o dragão vermelho, o que faz Ying perceber o quão valiosa a arma é. Ying mal pode esperar para invocar o dragão e usá-lo para arrancar a cabeça de Wang. Mas então ela explica que o dragão é na verdade uma besta Yogi, o que significa que é extremamente hostil aos humanos e só causaria mais problemas para ele. Ling diz a eles que ela não pode invocar o dragão, o que faz a adaga parecer inútil, mas ela ainda sabe que a adaga é um tesouro mágico. Então ela quer que Ying injete sua energia espiritual nela para ver o que acontece. Ying imediatamente tenta e, de repente, ele invoca mais duas versões de si mesmo. Mizu não fica impressionada com o poder da adaga, mas nem mesmo Ling consegue dizer qual é o verdadeiro Ying. Apesar de seu forte senso de cultivo, Ying brinca com a adaga se divertindo, o que confunde Mizu, que não entende como ele pode agora usar energia espiritual com facilidade. Enquanto ele explica a Mizu que Ling foi quem o ajudou, Ying recebe uma mensagem de Yui, que o avisa que Wang sabe sobre o plano deles e que ele pretende eliminá-los. Então eles devem se encontrar no local designado. Ying imediatamente conta a Mizu sobre o aviso de Yui e corre para sair, mas Mizu o impede, dizendo que tem um presente para ele. Mizu apresenta a Ying sua posse mais valiosa, seu colar, que é para protegê-lo. Antes que Ying parta, ele promete a Mizu que voltará em paz para ela. Enquanto ele voa em direção a Yui, Ying sabe que deve proteger Mizu, não importa o que. Enquanto isso, Yui continua fugindo de Huang, que está bem em seu encalço. Yui tem certeza de que Huang planeja eliminá-la desde que a aceitou como aluna. E Huang não nega suas acusações, até admitindo que ela está certa. Ele explica que desde que a aceitou, ele planejava matá-la assim que ela atingisse o estágio de formação do núcleo, para que ele pudesse usá-la para avançar seu próprio cultivo. Yui o ataca com fogo, mas ele facilmente o bloqueia, o que a deixa furiosa. Enquanto isso, Ying e os outros sabem que devem formar um plano antes de lutar contra Huang, ou perderão instantaneamente. Mizu diz a eles que devem encontrar uma maneira de ativar a formação, que é a sua única chave para a vitória. Ying entende e se prepara para agir, mas no fundo, ele tem um mau pressentimento. Yui continua correndo, mas Huang finalmente a prende dentro de uma parede de fogo. Yui sabe que não pode escapar disso, então ela decide lutar contra ele até a morte, mesmo que suas chances de sobrevivência sejam tão pequenas quanto as chances de um perdedor de se dar bem. Mas assim que Huang está prestes a mandá-la para o além, Ying aparece e o afasta. Huang vê que ele usou o jutsu de Naruto para criar dois Yings, e fica impressionado, mas enquanto Ying começa a explicar o que fez, Huang o interrompe e o ataca com fogo. Mas Yui e Mizu conseguem proteger Ying. Seus escudos se estilhaçam e Ying percebe que eles devem atacar Wang juntos. Ying avança com seus clones, mas Wang os derrota sem esforço. Então, Yui Mizu e um dos clones de Ying lançam ataques contra ele, forçando Huang a se proteger dentro de um escudo de bolha de fogo. Mizu e Yui percebem o quão forte ele é, e elas sabem que devem encontrar sua fraqueza. Enquanto isso, Huang se diverte com o desespero deles. Ying tenta atacar com seu punho de chama, mas é dominado. Mizu e Yui atacam em seguida, mas Huang as derruba com facilidade. Vendo que o poder de formação do núcleo de Huang é muito grande, Ying decide usar sua adaga, aquela que contém o dragão. Enquanto Huang avança contra ele, Ying invoca a adaga e ataca, rompendo o escudo de Huang e fazendo-o sangrar. Ying vê que a adaga funciona, então ele a aponta para Huang e declara que é hora de ele aceitar sua morte. Huang vê que tem um corte no peito e no rosto, o que o deixa furioso enquanto Ying começa a zombar dele como uma ameixa velha. Huang imediatamente sufoca Ying, mas acaba sendo apenas mais um clone. De repente, Ying ataca por trás e Huang desvia, mas ainda leva outro corte no peito. Ying recua e chama Huang de lento, sinalizando para seus amigos se prepararem. Antes que Ying lute contra Huang, Ling revela que a habilidade de clone de Ying é incrível, pois ela nem consegue dizer qual é o verdadeiro, mas ela revela que há um problema. E esse problema é que os clones de Ying não podem sobreviver por mais de 2 horas. No entanto, Ying descobre algo surpreendente. Ele pode escolher um de seus clones para receber sua alma, transferindo-se efetivamente para ele. Mizu e Ling ficam chocadas, percebendo que Ying poderia lutar sem se colocar em perigo, e Ying vê isso como sua chave para a vitória. Então ele diz a elas para levarem o poder da adaga ao seu limite. Wang percebe que o poder da adaga permite que Ying se clone, e ele o confronta sobre seu plano, deixando Huang atacar primeiro para que Ying possa atacar por trás.
Ying o chama de homem inteligente, mas Huang de repente libera uma arte demoníaca, um vórtice escuro que drena sua energia espiritual e seca seu sangue. Yui pensa que este é o fim, já que nenhum deles pode se mover. Mas Ying consegue invocar Ling, que instantaneamente desativa a arte demoníaca de Huang, deixando-o atordoado. Ele exige saber quem ela é, mas Ling se recusa a responder, dizendo que ele não é qualificado para saber. Ela então diz a Ying para correr enquanto ela cria um escudo para protegê-los dos ataques de Huang. Ling quer eliminar Huang, já que ele se recusa a se render, enquanto Huang não sabe quem é essa Busty Hole, mas não se importa, pois acredita plenamente que pode se libertar facilmente. No entanto, ele logo percebe que Ling não está lutando enquanto Ying e os outros estão por perto, o que o faz suspeitar que ela tem uma limitação. Huang percebe que Ling está priorizando a proteção deles, confirmando que ela realmente pretende acabar com ele. Ling ordena que Ying saia, alegando que pode lidar com Huang sozinha. E Huang sente o poderoso cultivo de Ling, mas também percebe que ela precisa de tempo para construir sua formação defensiva. Enquanto Ying e os outros recuam, Huang dispara um feixe contra eles, mas Ying consegue escapar primeiro. Ele se esconde em uma floresta, dando tempo a Ling para teletransportar-se de volta para sua mente. Assim que Ling retorna, Ying diz aos outros que eles precisam bolar um plano para derrotar Huang. Ele percebe que eles deveriam armar uma armadilha, já que Huang não esperaria isso em seu estado atual, mas Huang rapidamente os rastreia e os encurrala. Assim que ele está prestes a atacar, Ying e Mizu desviam, criando uma abertura para Yui ativar sua formação de chamas e prender Huang. Eles se sentem aliviados, acreditando que finalmente o derrotaram. Mas de repente, Huang se liberta com facilidade, chocando a todos. Huang revela que sabe que Yui foi quem roubou sua arte demoníaca e aprendeu seus poderes. Mas o que ela não sabe é que ele mudou a arte demoníaca, tornando-a falsa. Yui se lembra da versão que pegou e percebe que ela não enfraquece Huang, mas em vez disso, o fortalece. Huang admite que tem fingido ser fraco o tempo todo. Usando a decepção para se tornar ainda mais poderoso, ele se gaba de ter alterado a arte demoníaca para absorver energia espiritual de outros, permitindo-lhe atingir o estágio avançado de formação do núcleo. Mizu está horrorizada e grita para todos correrem. Mizu e Yui conseguem fugir do furioso Huang, que se recusa a deixá-los escapar. Assim que ele está prestes a persegui-los, Ying invoca Ling novamente para bloquear seu caminho. Ling restringe Huang, impedindo-o de perseguir sua presa. Furioso e preso, Huang percebe que deve usar seu último recurso para escapar de Ling. Ele chama o nome de Yui em voz alta, o que imediatamente chama a atenção dela, enquanto Mizu avisa Yui para não parar de correr, sabendo que Huang está tentando manipulá-la. Mas Huang já invadiu sua mente, sussurrando que ele sabe a verdade sobre o massacre de sua aldeia. Yui congela em choque, ela não consegue acreditar no que acabou de ouvir. Cerca de 2 décadas atrás, Huang perseguiu um espírito de cobra porque queria seu núcleo. Ele a persegue até uma aldeia conhecida como Cid, onde acidentalmente vê uma garota sendo intimidada. Essa garota consegue derrotar os valentões, o que faz Huang perceber que ela já está no estágio avançado de consideração Kai, uma rota espiritual rara. Huang sabe que deve usá-la para remediar sua terrível inteligência, então ele forma um plano. Ele se disfarça de um velho cheio de conhecimento, impressionando as pessoas e ganhando sua confiança. Um dia, ele vê a garota andando sozinha, então ele tenta chamá-la, mas ela o recusa. Enfurecido, ele se disfarça de espírito de cobra e massacra toda a aldeia da garota. Então ele usa uma grama mágica que enlouquece os Yogowai. A garota acredita que o espírito de cobra destruiu sua aldeia. Então ela busca vingança, mas não consegue sozinha. Ela vai até Huang e ele imediatamente concorda, oferecendo-lhe uma faca. Com aquela lâmina, a garota elimina o espírito de cobra em troca de se tornar aluna de Huang. Naquele dia, Huang fica histericamente feliz porque não só conquista Yui, mas também adquire uma raiz espiritual super nutritiva e um orbe espiritual de cobra. Yui fica de coração partido ao saber a verdade. Lágrimas enchem seus olhos e a raiva a consome enquanto ela jura vingança e parte para esquartejar Huang. Ying vê Yui voando em direção a Huang e diz a Mizu que a ajudará, pois sabe que é uma armadilha, não querendo que ele vá sozinho. Mizu se junta à luta. Yui ataca primeiro, cortando com sua lâmina de fogo para quebrar o escudo de Huang, mas Huang a derruba facilmente, apenas para ficar chocado quando a adaga de Ying perfura seu peito. Ying diz a Huang que, embora Yui possa cair facilmente em armadilhas, a confiança de Huang o tornou descuidado. Ele explica que enquanto Yui atacava, ele usou uma arte de controle em sua adaga, permitindo que ela se movesse sozinha e esfaqueasse Huang. Furioso, Huang jura mostrar a Ying como é a verdadeira arte de controle. Enquanto isso, Zhao relaxa em um jato particular, saboreando vinho e fazendo uma careta com seu novo sabor insosso. Ele ordena ao mordomo que sirva uma garrafa mais antiga, alegando ser superior. De repente, o avião começa a tremer violentamente. Tio franze a testa pensando que algo bloqueia o caminho, mas o mordomo lembra que estão voando no céu. Então eles assistem horrorizados enquanto o piloto pula com a paraquedas. O piloto grita que perdeu o controle do avião e que ele cairá em minutos. Ele acrescenta que não é pago o suficiente e ainda quer pegar umas bochechas antes de morrer. O pânico irrompe enquanto Zhao e o mordomo se apressam enquanto a turbulência sacode a cabine. O mordomo avista um garçom usando um paraquedas e o ataca, tentando forçá-lo a entregá-lo a Zhao,
mas a turbulência o joga para trás, dando ao garçom a chance de pular do avião. O mordomo então avista outro paraquedas por perto e o pega para Zhao, bem a tempo. No mesmo momento, Mizu sente o avião caindo e voa em sua direção, temendo que a magia de Huang estivesse por trás disso. Enquanto o avião despenca, o mordomo consegue se agarrar a Zhao no ar, salvando-o da morte certa. Mizu pousa no topo do avião em espiral e canaliza poder divino. Ela começa a invocar o castigo do céu, uma provação que todo cultivador deve suportar para ascender ao próximo nível. Enquanto isso, Wang tenta controlar o avião para poder arremessá-lo em Ying, mas sua concentração se quebra quando ele vê Mizu suportando o castigo do céu no meio da batalha. Percebendo que ela pode possuir a rara raiz espiritual, ele se torna ganancioso e temeroso. Ele percebe que, se absorver o espírito dela, acredita que pode alcançar o estágio avançado de formação do núcleo. A fúria de Mizu arde intensamente. Ela ataca Duane com ira divina, forçando-o a desviar e fazendo o avião cair nas montanhas abaixo. Enquanto a tempestade ruge, Mizu agradece ironicamente a Huang por ajudá-la a superar o castigo do céu antes que ela se vire para destruí-lo. Mas enquanto ela está ocupada com a aprovação divina, Huang captura um de seus raios. Ying grita para ela ter cuidado, mas é tarde demais. Enquanto Huang arremessa o raio de volta em Mizu, atingindo-a e deixando-a inconsciente, Ying corre para levá-la embora, mas se vê encurralado. Em desespero, ele grita com toda a sua força. De repente, o colar que Mizu uma vez lhe deu começa a brilhar. Huang se prepara para acabar com os dois com outro raio, mas Ying pega a espada de Mizu e a empurra para frente com toda a sua força, e Huang sente sangue. Acontece que Ying e Mizu conseguiram cortar o braço de Huang, o que o leva a uma fúria incontrolável. Huang já teve o suficiente. Huang rapidamente ativa sua habilidade de absorção de sangue, extraindo sangue e energia de Ying e dos outros. Eles ficam mais fracos a cada segundo enquanto sua força se esvai. Ling corre para protegê-los, mas avisa a Yang que não pode aguentar muito mais, pois sua energia está se esvaindo muito rápido. Ying diz a ela para retornar para dentro dele, dizendo que ele lidará com Wang sozinho. Enraivecido, Wang usa seu braço de controle na adaga de Ying, cortando seu braço. Então ele agarra Mizu, arrastando-a para perto porque Kyu foi quem cortou seu braço. Manter Mizu em seu poder enfraquece Ying ainda mais, sabendo que qualquer movimento errado poderia custar a vida de Mizu. Um som de estalo agudo ecoa pelo ar. O corpo de Mizu atinge o chão enquanto Huang a joga para o lado. Ying ruge de raiva e avança contra Huang, mas Huang bloqueia seus ataques sem esforço. Tendo falhado em vingar o espírito da cobra, Yui chora em desespero por perto. Mas então Ying se lembra de como o sangue do dragão é altamente corrosivo. E vendo Mizu imóvel no chão, uma ideia surge em sua mente. Ele a chama dizendo para ela esperar porque ele voltará depois de derrotar Huang. Ele aperta sua adaga com força e voa em direção a Huang. Mas então ele deliberadamente corta a própria mão, permitindo que Huang absorva seu sangue. Huang sorri, sentindo o poder retornar a ele, até que percebe que algo está errado. O cabelo de Ying começa a crescer enquanto ele invoca o dragão interior, e o sangue que flui dele não é comum. Mas em vez disso, é o sangue do dragão, que é mortal e corrosivo. O corpo de Huang começa a chiar e corroer por dentro. Em pânico, ele cancela sua absorção de sangue e se concentra em se curar, dando a Yui tempo para se levantar novamente. Yui aproveita o momento e ataca, sua espada reluzindo em direção a Huang. Ele desvia e a arremessa ao chão. Ying avança contra Huang e, por puro desespero, Huang invoca todo o seu poder e para Ying com uma rocha enorme. Ele respira pesadamente, pensando que está seguro, até que Ying se liberta e corta seu peito, derrubando-o. Huang grita loucamente enquanto seu corpo desaba. Ele os amaldiçoa, avisando que viverão com medo porque o ancião virá para se vingar. Então seu corpo se desintegra e Yui solta um suspiro de alívio, feliz por finalmente vingar sua família, sua vila e seu velho amigo, o espírito da cobra. Ying caminha até Mizu, mas então uma voz profunda e retumbante ecoa e o ancião se revela como um olho gigante flutuando no ar. Ele diz a Ying que está impressionado por ele ter notado sua presença. Ying admite que sempre sentiu alguém os observando e ele exige que o ancião o ajude a salvar Mizu, que está morrendo. O ancião parece divertido e pergunta por que deveria ajudá-lo. Ying responde que possui o pressentimento e as contas, o tesouro que o ancião deseja. O ancião o chama de tolo, dizendo que Mizu só pode ser revivida se ainda tiver uma centelha de vida dentro dela. E ele afirma que pode revivê-la ou destruí-la à vontade, mas concorda em ajudar Yang. No entanto, ele exige que, como parte de seu acordo, ele visite seu reino, um espaço muito além de seu mundo. O ancião se recusa a revelar sua localização exata, dizendo que seres superiores o proíbem. Mas ele dá a Ying 3 anos para cumprir seu acordo de devolver as contas Hanshin ao seu domínio, em troca da vida de Mizu. Então o ancião desaparece. Sua voz ecoa uma última vez dizendo-lhe para se preparar, pois eles reviverão Mizu em breve. Enquanto isso, Jill e seu mordomo sobreviveram à queda do avião. Jill chora por seu jato destruído até que seu mordomo o lembra que ele pode facilmente comprar outro. Jill pisca surpreso com o quão barato isso soa e decide ir para casa.
O mordomo o carrega e Jill sente o vento passando por ele pela primeira vez no ar. Mais tarde, Mizu leva Ing para algum lugar enquanto ele usa uma venda, e ele se sente nervoso, com medo de que ela pudesse fazer algo com ele dessa forma. Ela o provoca, dizendo para ele ir para casa se estiver com medo, mas Ing admite que não está com medo, apenas preocupado que algo possa atacá-la e machucá-la. Corando, Mizu pega a mão dele e o puxa. Então, quando é hora de Ing remover sua venda, ele se encontra em um parque tranquilo. Mizu sorri, explicando que sua mãe costumava trazê-la aqui para piqueniques e a ensinou muitas coisas, incluindo como escolher um bom marido. Ela começa a provocar Ing de forma brincalhona, insinuando que eles podem começar a bater barrigas na grama. De repente, Mizu saca sua espada e o desafia para um duelo. Ing hesita, pensando que ela quer dizer algo totalmente diferente, algo talvez estranho. Quando ela percebe que ele quer expandir seu pompom, ela cora ainda mais e diz que ele poderia ter apenas perguntado se era isso que ele queria. Então, ela encosta a cabeça no peito dele, enquanto ele promete nunca mais deixar nada a colocar em perigo. Completamente envolvida, Mizu olha pra ele e de repente o beija, roubando seu primeiro beijo. Mais tarde, Zao encontra uma garota e a leva pra casa. Enquanto eles passam pela rua, ele vê Mizu de mãos dadas com Ing, e seu coração e bolas afundam em decepção. Enquanto isso, Yui retorna à sua vila e inclina a cabeça em gratidão, agradecendo ao seu povo, seus ancestrais e aos espíritos que a guiaram para casa. Se você assistiu a este resumo de anime até o final, comente abaixo "cultive as bochechas". E se você ama resumos de anime como este, assista a este vídeo.